Irmãos e irmãs, celebramos a força viva do Espírito que transforma medo em coragem, silêncio em anúncio e corações fechados em morada de Deus. Em Pentecostes, não recordamos apenas um acontecimento passado, mas acolhemos hoje o sopro novo que renova a igreja e nos envia em missão. Com alegria, iniciemos nossa celebração cantando. Com alegria, cantemos todos. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Eu quero saudar a todos que sempre estão conosco. Sejam bem-vindos, aqueles que participam sempre, nossos paroquianos, nossos dizimistas. Saúdo quem está nos visitando. Quem está nos visitando, levante a mão. Uma salva de palmas, bem-vindos de onde quer que seja. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, pelos aplicativos, YouTube Padre Manzotti. E vamos juntos celebrar no Senhor cantando. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A descida do Espírito Santo marca um novo tempo, uma nova história que começa na força do ressuscitado. A igreja nasce pelo impulso do Espírito, pelas vezes em que como igreja não vivemos sob esse impulso e não entendemos que o Espírito Santo nos faz missionários, evangelizadores, que o Espírito Santo em nós necessariamente nos leva a pregar o Evangelho pela vida a todos os povos. Peçamos o perdão de Deus, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão,
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Na nossa lateral tem, tal como uma pomba, o Espírito Santo, que nos traz os dons do Espírito Santo, glorificando a Deus estes grandes presentes que Deus nos dá, pela força do Espírito Santo em nossa vida, com os 7 dons e com os dons que dá e dispensa a cada um. Glorifiquemos a Deus cantando. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória. Nos altos céus, paz na terra, todos nós. Oremos. Qual a sua intenção nesta missa que vamos celebrar? Qual a graça a ser suplicada? Todos os que mandaram seus pedidos de oração nesses últimos dias, inclusive você pode fazê-lo pelo 0800 410 6060 ou 41 3221 6060 pelo WhatsApp. Citando estes, lembro todos os nossos associados: Ana Maria Borges Nascimento, de Mucambo, Ceará; Rubens Sales da Silva, de Cianorte, Paraná; Tainara Reila Rezende, Divinópolis, Minas Gerais. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. O Espírito da vida renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o homem novo. Ouçamos com atenção. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditando esta leitura, cantemos o Salmo 103, que tem por antífona: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Todos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Salmodiamos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos.
A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebermos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantemos a sequência de Pentecostes. Fiquemos em pé. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Gozo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição descanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum venha nele, nenhum venha nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai os doentes, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana,
Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus, entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Abrasai-me de amor, cantemos este refrão, pedindo o Espírito Santo de Deus. Faz-me amar, Deus. Filhos amados, povo querido de Deus, depois de celebrarmos 50 dias da Páscoa do Senhor, 50, Lucas nos coloca a celebração de Pentecostes. Por isso celebramos a efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja, sobre todos nós, e vivemos sob o impulso do Espírito Santo. Para quem está acompanhando, eu fiz um material exclusivo de catequese. Se você perdeu, não sabia, fique sabendo, sobre 6 catequeses, YouTube Padre Manzotti, catequese sobre o Espírito Santo. Senti necessidade disto, de mostrar a eficácia, a razão, a ação do Espírito Santo em nós. YouTube Padre Manzotti Oficial. Filhos queridos, eu acredito muito nesta formação que nós precisamos ter da nossa consciência. E hoje somos chamados a refletir sobre este derramamento do Espírito Santo. Primeiro eu começo dizendo que se uma pessoa for bem observadora, ela vai se dar conta que o Evangelho difere da primeira leitura. Te chamou a atenção? Eu explico, até mostro aparente contradição. O Evangelho é de João, a primeira leitura é de Lucas. No Evangelho, nós acabamos de ouvir, naquele dia, vírgula, no mesmo dia. Que dia é esse? Dia da ressurreição. No dia da Páscoa, no mesmo dia, ao entardecer, Jesus aparece: a paz esteja convosco, Shalom.
Depois repete: a paz esteja convosco. Mostra-lhe os sinais das santas chagas, queridos devotos, queridas devotas. Jesus carrega as chagas da dor e da glória, do aniquilamento e da vitória, chagas de amor. Mas naquele dia, diz João, o quarto evangelista, Jesus disse: ide por todo o mundo. Primeiro ele diz essa frase: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Depois de ter dado mandato, chama atenção porque a ordem é dada claramente. Qual a missão dos apóstolos? Mas a missão era: agora é com vocês. Ide por todo o mundo, ide por todos os lugares e anunciai o evangelho. Mas detalhe importante: eles estavam trancafiados, trancados dentro do cenáculo, que é, segundo a tradição, o mesmo lugar que se repetiu, que se fez a última ceia, que a tradição diz que era da casa de João Marcos, o Marcos evangelista. Gosto de que você vá pensando, formando a tua cabeça. A gente estuda para isso. E eles estavam trancados. Veja, a barreira era a casa, sentimento, medo. Como o medo destrói, como o medo destrói. Jesus chega, primeiro deseja a paz. Ele está falando isso para mim e para você. Está com medo? Paz. Está frustrado? Paz. Está desestimulado? Paz. Primeira palavra da liturgia hoje: paz, shalom. Quem dera se a gente entendesse isso, porque essa palavra deve ter reverberado na vida dos apóstolos, e quero que reverbere na sua. Paz. Faz o mandato. Ora, não sabia Jesus que eles estavam com medo? Sabia. Ide por todo o mundo, mas as portas estão fechadas. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Estavam com medo. Deu-lhes o remédio. Próximo passo: soprou sobre eles o Espírito Santo. Então entenda, na própria lógica do relato do texto, que o Espírito Santo vem para tirar o medo. O Espírito Santo vem para se fortalecerem e romperem as muralhas daquela casa. O Espírito Santo vem para suprir a fraqueza humana. Nisso você já entendeu o que é o Espírito Santo. Qual é a ação do Espírito Santo na igreja e em nossas vidas, meus irmãos? Na igreja, a igreja nasce insuflada pelo Espírito Santo, o sopro, porque João coloca o sopro. Você tem que lembrar o Gênesis: Deus pegou o barro e soprou o ruá e fez a primeira criação. Jesus soprou o ruá e fez a última e definitiva criação, que nasce com a igreja. O Espírito Santo sopra sobre você agora. Celebrar uma missa de Pentecostes
Na verdade, você não está, já dizia o comentarista, não é uma lembrança do passado, não é uma realidade do presente. Eu não sei como você está agora sentado no banco, eu não sei como você está me acompanhando pela TV, pelo rádio. Sabe Deus os teus medos e as barreiras que você criou, os mundinhos que você construiu. Você sabe por que a gente constrói mundinhos? Para se sentir seguro. Por que a pessoa, bom, não precisa tanto como aquele cara que subiu 3 metros de muro para o vizinho não ver. Isso aí é um absurdo, isso aí é destempero da cabeça. Mas a gente vai criando os nossos mundinhos para nos proteger. Só que Deus nos tira a estabilidade, nos desinstala, nos manda avante. Mas Ele sabe, sozinhos não podemos. Ele não disse: eu vos mandarei o Espírito Santo Paráclito, eu não vos deixarei órfãos, promessas de Jesus. Eu vos mandarei o Espírito para que lhes ensinem muitas coisas. A igreja vive isso. Ao longo desses 2026 anos, muitos novos problemas que Jesus não enfrentou. Vou dar um exemplo. Jesus nunca tocou no assunto de circuncisão e incircuncisão, mas já a primeira comunidade, Pedro e Paulo, tiveram que decidir sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E é forte quando eles dizem assim: Tiago, que era o bispo de Jerusalém, coube a nós e ao Espírito Santo decidir, será assim, não é preciso a circuncisão. De lá para cá, quantos problemas novos foram surgindo. Tenho falado do novo continente a ser desbravado, problemas em relação à internet, à inteligência artificial, os grandes problemas que se enfrentam hoje em relação à vida, manipulação da vida e manipulação da morte. O que é que garante a igreja a tomar a decisão correta? E se acreditamos nisso, de nós deve ter docilidade. O que garante a igreja que o Papa, que é infalível enquanto ex-cátedra, com os bispos toma as decisões? O que garante que não é uma decisão humana? O Espírito Santo de Deus. Se eu acredito nisso, então eu tenho que ter assentimento, docilidade e aceitar o que a igreja decide. Essa é uma atitude cristã, essa é uma atitude católica. Volta ao primeiro concílio de Jerusalém, capítulo 15. Muitos não concordaram com a decisão, mas todos os apóstolos aceitaram a decisão. Você entende quais são as consequências do Espírito Santo? O que sustenta a Igreja Católica Apostólica Romana, acredite nisso, não é força humana. Historicamente, se fosse meramente força humana, ela teria sucumbido. Ela se mantém pela força do Espírito Santo. Isso em João, e isso é maravilhoso. Mas padre, como é que eu vou entender se o cara que foi ler a primeira leitura leu dos Atos dos Apóstolos e Lucas disse que Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, foi 50 dias depois? Você lembra que eu falei dos discípulos de Emaús, do catequista Lucas? De novo, Lucas, lembre-se, um fato é comum: o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. O fato é denominador comum: houve uma força superior sobre os apóstolos.
existe essa força superior em mim, em você. Quantas vezes você fala assim: meu Deus, naquela hora me veio uma força. Que pena se você achar que é só seu inconsciente. Que pobreza se você achar que é só sua questão humana. Não. Naquela hora me veio uma força, que eu era capaz de mover montanhas, me veio uma vontade, me veio um discernimento, me veio uma luz divina, Espírito Santo. Isso veio sobre os apóstolos, mas o evangelista Lucas distingue 50 dias, que para ele era importante que o derramamento do Espírito Santo fosse numa festa que já existia. Eu tenho receio de certas explicações, por isso que eu estou fazendo catequese, e vai ter muito, uma por semana. Agora terminei do Espírito Santo, depois quem quiser, quem não quiser fica assistindo outras coisas na televisão. Mas eu vou fazer catequese, tenho preparado muitas. Já existia a festa de Pentecostes, os judeus já celebravam. E o que era a celebração judaica da festa de Pentecostes? O dia em que Deus entregou as tábuas da lei a Moisés. A festa já existia, Páscoa já existia. Só que em Jesus Cristo, o cordeiro animal se tornou Jesus. Pentecostes já existia como celebração de quando Moisés recebeu as tábuas da lei. Está entendendo? Em Lucas ganha um significado novo. É quando Deus não entrega mais as tábuas da lei, mas Ele entrega a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que supera em grau, gênero, em espécie, em tudo, aquilo que é escrito na pedra. Ele manda o próprio Espírito de Deus. É isso que Lucas está dizendo. O fato comum, eu volto a dizer qual é: houve um derramamento. E Lucas disse que quando esse Espírito, aqui o Espírito Santo tem várias representações. Em João, o Espírito Santo é representado como a água e o sangue que sai do lado aberto do Cristo, como sopro. Nos outros evangelistas, tal qual em forma de pomba. Não quer dizer que as pombinhas que estão sujando todos os vitrais dessa igreja seja Espírito Santo, pelo amor de Deus, gente. Também Lucas diz que o Espírito Santo veio tal qual línguas de fogo, tal qual uma representação. Não, quando você não sabe o que é, eu vi um vulto parecido com. O fato é que Deus se manifestou. E Lucas diz, tanto quanto João, mas de outra forma, aqueles homens medrosos, aqueles homens encapsulados, reféns do medo, eles romperam tudo isso e foram para a praça. E eles estavam tão felizes, eles cantavam, eles louvavam, eles adoravam, falavam em línguas. Foi uma efusão tão grande que as pessoas olhavam e diziam: nossa, eles estão todos embriagados. Era 9 horas da manhã, diz o texto. Não estavam bêbados, estavam sim embriagados do Espírito Santo. E é isso que eu e você precisamos viver. A vida não é fácil, as dificuldades são grandes. Hoje nós somos estimulados a pedir mais
Espírito Santo, venha sobre mim. Eu estou com medo, venha sobre mim. Eu estou sem criatividade, comece a pedir, vem Espírito Santo. Eu estou travando, vem Espírito Santo. Eu estou incerto na decisão a tomar, vem Espírito Santo. Nós somos chamados a invocar esse derramamento do Espírito Santo. Nós, de modo geral, católicos, falávamos muito com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aos poucos nós começamos a rezar pelo Pai. Não faz muito, isso com a renovação carismática católica, começamos a rezar para Jesus, nas nossas orações, é ou não é? Santa Faustina Kowalska, Jesus misericordioso, Jesus, a gente começou, Jesus das Santas Chagas, mas ainda não temos o hábito de pedir o Espírito Santo. Ao acordar, se queremos que o dia seja inspirado, vem Espírito Santo. Se nós vamos ler a Bíblia e queremos entender, comece com uma oração do Espírito Santo. Você vai ter uma reunião importante, vem Espírito Santo. Nós, como igreja, precisamos também pedir essa efusão do Espírito Santo sobre a humanidade. Por isso, aquela belíssima oração que está contida no Salmo de hoje: enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Nós precisamos pedir isto. Sei, tem os 7 dons: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, mas não vou explicar. Se vocês quiserem saber um por um, tenho na catequese. Hoje meu sermão é outro. O meu sermão é para que nós tenhamos mais intimidade com o Espírito Santo. Fogo que abrasa, que incendeia, como diz a sequência, que é belíssima demais. Poderia meditar a manhã toda sobre este tema da sequência, que vale a pena retomar, mas peçamos esse Espírito Santo. Então escute este grito, faz minha alma arder. E as mulheres, vai ficando de primeiro as mulheres. Faz minha alma arder com teu Santo Espírito. Põe a mão no seu peito agora. Abrasai-me de amor, dá-me uma nova unção. Os homens, só os homens. Faz minha alma arder com teu Santo Espírito. Abrasai-me de amor, dai-me uma nova unção. Toda a igreja, com as mãos para o céu. Santo de Deus, vem Espírito Santo de amor, dai-nos um novo batismo no Espírito. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus com confiança as nossas preces. Ao final de cada prece, rezemos: enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Para que a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, seja sempre sinal de unidade, coragem e verdade no mundo, rezemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Para que os governantes e responsáveis pelas nações, inspirados pelo Espírito Santo, promovam a paz, a justiça e o bem comum, rezemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Para que todos aqueles que vivem desanimados, com medo ou sem esperança, sejam fortalecidos pelo sopro do Espírito e encontrem novo sentido para suas vidas, rezemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Para que nossas comunidades, renovadas pelos dons do Espírito Santo, sejam missionárias, acolhedoras e testemunhas vivas do Evangelho, rezemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Atendei-nos, ó Pai, por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Apresentemos com os dons nossos corações abertos ao Espírito Santo e sejamos generosos em nossa oferta material, em espécie ou através do QR Code que se encontra no coletor. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, participe da campanha de Jesus das Santas Chagas, fazendo sua doação com o boleto extra. Se ainda não é associado, pode tornar-se ligando para o número que aparece em sua tela. Cantemos. Sementes. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Concedei, nós os pedimos, Senhor, que confirme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo, que revele mais abundantemente o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a verdade por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, a comunhão com vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que no início da Igreja nascente infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu em diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto, os angélicos poderes, proclamam sem fim o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre elas o vosso Espírito,
a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia santíssimo, no qual a efusão do Espírito Santo foi manifestada ao mundo como sacramento de unidade a todos os povos. Lembrai-vos na caridade em comunhão com o Leão XIV, com o nosso arcebispo José Peruso, bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, unidade, vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem encontra seu refúgio no Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Alimentados pela Eucaristia, somos impulsionados pelo Espírito Santo à missão. Cantemos. Se a noite escura chega e a inquietude dai-me uma nova unção. Oremos. Ó Deus, que enriquecestes a igreja com o bem do céu, conserva na vossa graça para que o dom do alto do Espírito Santo nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos. Aperfeiçoe em nós a obra da redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero lembrar que dia 29, sexta-feira, nós teremos a recitação das 1000 Ave-Marias após a missa do meio-dia. Dia 4 nós teremos Corpus Christi, missa às 12 horas aqui no santuário, às 14 horas em frente à Catedral Basílica com toda a programação. Lembro, dia 6 de junho, retiro espiritual que estarei pregando em Brasília, na Paróquia Imaculada Conceição de Maria. Dia 12 teremos o Arraiá do Seu Vigário. Dia 21 estarei em Limeira, no Jubileu da Diocese. E dia 27 e dia 28 nós teremos as 24 horas na presença do Senhor, 24 horas de oração. Filhos amados, povo querido, você encontra em todas as livrarias do Brasil. Adquira, leia, indique o livro Inabalável, que tem ajudado muito a refletir suas próprias dificuldades, a responder a muitos dos questionamentos. Vamos ficar de pé para a bênção dos objetos. Deus misericordioso e eterno, abençoai esses objetos que foram feitos para honrar vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que na terra tenhamos a intercessão e no futuro a glória eterna por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, São Pio de Pietrelcina, nos méritos das Santas Chagas, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deseja a quem está do teu lado um feliz Pentecostes. Faz minha alma arder com teu Santo Espírito. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.